República denunciou hoje ao Supremo Tribunal Federal o deputado Dudu Tarifaço, Foi, Dudu Tarifaço. esse teu amigo de antigamente, Meu parça. seu parça, por coação no Coação da justiça. curso no curso do processo e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, ele que até então não fazia parte do rol dos eh, indiciados e denunciados por participação direta ou indireta Claro. na tentativa de golpe, agora ele está sendo denunciado por Eita. coação no processo de tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E quando foi que ele. E o que é a Procuradoria Geral? Primeiro foi a Polícia Federal que o indiciou. Mas o indiciou a ele, indiciou o pai, indiciou o Silas Malafaia, Sim. mas o que aceitou a Procuradoria-Geral da República foi só contra o Eduardo, porque o pai já foi condenado, está sendo julgado, vai ser julgado ainda por outros crimes. O Malafaia, a Procuradoria-Geral da República, acha que não ficou caracterizada a sua participação Nessa nessa sabotagem. nessa sabotagem à Isso é sabotagem. democracia e tudo. Pois é, aí a PGR denunciou o Eduardo Bolsonaro e o seu cupincha, o seu braço direito ou O seu Mauro esquerdo, não Cid. O sei. seu Mauro Cid. O Mauro Não, Cid não, do Dudu. o seu Mauro Cid, é verdade. Como é o nome dele mesmo, meu Deus? Paulo Figueiredo. Paulo Figueiredo, neto do ex-ditador do Brasil, general João Batista de Oliveira Figueiredo. Pois Agora, é. o interessante, então, os dois vão responder. Aí o seu Paulo Figueiredo já diz de lá, eu sou praticamente um cidadão americano, eu vivo aqui exilado, etc e tal, eu não tenho que responder. Oi? E o senhor Alexandre de Moraes é um cidadão brasileiro e está aqui sendo Você soube que ele me chamou. penalizado, penalizado pelo governo Pela americano. americana. Conversa, Exatamente. Você é brasileiro, conversa. Paulo Figueiredo. Seu sonho era ter nascido nos Estados Unidos. O seu sonho era poder abraçar o Trump todos os dias. Mas você nasceu aqui, saiu daqui, é um mimadinho, teve uma vida muito fácil e depois ficou escondido nos Estados Unidos porque tinha um processo que rolava aqui contra ele que colocou ele, inclusive, na lista da Interpol. Ele não tinha medo de voltar para o Brasil e não entrar mais nos Estados Unidos. Exatamente, exatamente porque ele não é americano. O medo dele, antes dele virar um foragido por conta do golpe, ele já era um foragido por suspeitas de corrupção. Seria um dinheiro que eles teriam conseguido um empréstimo lá do Banco de Brasília. E para conseguir esse empréstimo muito camarada, eles teriam subornado gente ali dentro. Essa é a história. E por conta disso, ele estava já na lista de suspeitos, na lista de foragidos da Interpol. E ele não podia voltar para o Brasil, porque se viesse para o Brasil, você acha que os americanos iam deixar um brasileiro voltar para lá cheio de rolo? Agora ele não pode mesmo, porque além de suspeita de corrupção, inclusive ele e o pai já foram condenados, ele também tem a história de ter sido o troll do golpe. Era ele que ficava linchando na internet os militares que não queriam aderir ao golpe, como o então comandante do Exército, Freire Gomes. Então, ele também tem agora nas costas uma investigação pelo golpe. E aí, agora mais uma coação da justiça, tentando Agora, atrapalhar. São três, já pode pedir música do Fantástico, o Paulo Figueiredo. E o Paulo Figueiredo, só para contar uma, eu acho que eu nunca te contei isso, ele vive me chamando pra porrada, na mão, na porrada mesmo. Ele é maluco, ele é fanático, a extrema-direita acha bacana esse tipo de desafio, eles aplaudem essas bobagens, e aí ele passou a me chamar para sair na porrada. Eu falei para ele o seguinte: eu só topo, ele queria me dar 100 mil de bolsa, além do pay-per-view, da venda da luta, ele queria me dar uma grana. Eu falei para ir lá nos Estados Unidos, já que ele não pode vir até aqui. E aí eu disse para ele, olha, eu até topo, mas eu não quero dinheiro, porque eu não posso subir no, e brigar por dinheiro, ia ser ridículo para minha imagem. Só que se eu te vencer, é claro que eu vou te vencer, você vai ter que se entregar para a justiça do Brasil. Era só isso que eu queria, que ele deixasse de ser um foragido e se entregasse. Foi essas as minhas condições, e é claro que agora ele está correndo. Mas pode seguir. agora veja, solta, peraí, deixa eu primeiro explicar esse vídeo que a gente vai ver agora. É, o Eduardo, nessa altura, esse vídeo é de hoje, ele falou a respeito das sanções que já tinham sido aplicadas
àquela altura do vídeo, da gravação, a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que é uma advogada e que também está sendo punida pelo governo americano só porque é mulher do Alexandre de Moraes, nada mais do que isso. E aí, depois disso, ele gravou dizendo, justificando a punição da mulher do Alexandre de Moraes e antecipando, olha, vem mais punição aí ao longo do dia. E ele estava bem informado, claro, porque ele vive agora nos arredores, como se diz, da Casa Branca. E realmente saíram essas punições para pelo menos mais 7 ou 8 pessoas aqui. Eu tenho até o nome delas, mas a maioria não é tão conhecida. Solta esse vídeo aí do Dudu Tarifaço. A esposa Tá do certo. Alexandre de Moraes. Ela agora, igual ao seu marido, também figura na lista da OFAC, o escritório do Tesouro americano encarregado de colocar essas sanções que proíbe a pessoa de ter qualquer relação com empresas americanas, sejam bancos, empresas de tecnologia e quaisquer outras. Eu espero que a elite brasileira entenda que somente parando a perseguição, cujo único remédio possível é uma anistia dos fatos, começando em 2019, para que não haja mais a possibilidade de se desengavetar qualquer desculpa para perseguir o opositor político. Somente dessa maneira é que a gente vai conseguir reduzir essa temperatura. Pronto, tá bom? É o porta-voz informal do Trump, do Não Marcos volta Rubio. mais. Esse não volta mais. Se voltar é preso. Só piora a Não, história rapaz, dele. e engraçado, esses Bolsonaro, esses filhos do ex-Messias, esses filhos, eles estão, por exemplo, o Eduardo, claramente, ele já se mudou para os Estados Unidos, não, fica com essa conversinha Fica. mole de ser candidato e de tudo, não vai ser candidato Vai nada. a presidente, nem que ele queira, vai esbarrar na justiça, ele que agora já está sendo processado. Dificilmente não será condenado, acabará sendo condenado porque ninguém cometeu um crime de tentar obstrução da justiça e de um processo de apuração de crimes como ele, É. visivelmente, com vídeos gravados todos os dias, produziu todas as provas contra si. A legislação permite que você não produza provas contra si mesmo. Ele produz o tempo inteiro. Gênio, é um O gênio. Carlos, o Carlos Bolsonaro, esse está querendo mudar do Rio, quer ser senador por Santa Catarina, porque prometeram eleger lá. Até o Valdemar, por que não Ticalas, que é o presidente do PL, não quer o Carlos Bolsonaro lá em Santa Catarina, porque vai atrapalhar os planos do próprio PL. Mas o Claro. Carlos quer ir, ele quer ir para Santa Catarina, porque aí você leva uma vida melhor, quem sabe está perto do irmãozinho Jair Renan, que é vereador já em Camboriú. Enfim, ele sai um pouco dos holofotes, porque não se cobre tanto política assim, eu digo, do ponto de vista nacional, em Santa Catarina, e não só em Santa Catarina, em outros estados. A Claro. política fica muito centrada no Rio, São Paulo, Minas. Brasília, pelo fato de ser a capital, esse pessoal está dando no pé. E o Flávio Bolsonaro está aí, até foi visitar a Zambelli lá e participou, deve ter ficado muito orgulhoso de uma manifestação da extrema-direita italiana. Enfim, tá, esse o pai ainda, se quiser cometer mais uma loucura, lançaria até para presidente da República se Fala não não, fala, chegar dá ao. ideia não, dá ideia não. Tá acabando o programa, vamos Tu jogar acha que agora a eles não estão surpresinha. pensando nisso? Dá ideia não. Cadê o Joga aí, Anice, final? vamos nessa. Cadê